Boa noite. Quero a igreja estar novamente com os irmãos. Pela manhã nós já compartilhamos a palavra do Senhor com os irmãos. E agora à noite também temos a alegria de poder fazê-lo para a glória do nosso Deus. Queridos, quero te convidar a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, no capítulo 2, até o versículo 11. Evangelho de João, João 2, até o verso 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quero contar uma história que talvez você conheça. Um homem, tem até um vídeo que mostra essa história, um homem muito atarefado. Ele sai da sua casa e com toda a vontade, até já falei acho que disso antes aqui, e rápido para o seu serviço, buscando com muita pressa, mas ele está com fome, então ele para no lugar e compra alguns biscoitos, e na fila ele não tem lugar para sentar, então ele se senta junto a um senhor que também está comendo daqueles biscoitos. Então quando ele se senta para comer os biscoitos, ele pega um, e quando ele olha, aquele senhor está pegando o biscoito no mesmo pacote que ele. Aí ele olha e fala: mas não é possível, esse mundo está perdido. Como é que pode? Comportamento assim é meu? E então aquele senhor ele pega, até que chega o último biscoito. E então aquele senhor pega aquele biscoito e divide, dá um sorriso, come e vai embora. Ele também come aquele finalzinho, indignado. Quando ele vai baixar para pegar as suas coisas, ele vê que o pacote de biscoito que ele havia comprado estava ali. E ele é quem estava comendo o biscoito daquele senhor. Eu conto essa anedota, essa história, para que entendamos um pouco como muitas vezes a vida religiosa pode nos levar a um destino totalmente avesso a uma realidade de nos religarmos a Deus, a uma realidade de estarmos próximos do Senhor. Às vezes, a religiosidade e o cerimonialismo tomam uma proporção tamanha na vida da igreja, onde Cristo, a sua glória e o seu senhorio, muitas vezes é deixado de lado. Esse texto, que muitas vezes esse texto é pregado em casamentos, como eu já ouvi, talvez você tenha ouvido, não quero criticar quem pregou esse texto no casamento, mas quero trazer a ideia central que João está trazendo aqui para a sua igreja, para o seu povo, mostrando tão claramente a ideia
de que Jesus é o Filho de Deus. Esse texto tem a clara intenção inaugural de mostrar e destacar que Jesus é a providência de Deus para essa religiosidade morta, para esse judaísmo, para esse cerimonialismo, para esse apego exacerbado e distorcido à lei. E que agora a promessa de redenção, de purificação e de salvação haveria de ser cumprida na própria pessoa de Jesus. Então, queridos, o ministério público de Jesus, ele se estende aí do capítulo 2, se você deixa sua Bíblia aberta, até o capítulo 12. E nós podemos ver que esses 11 capítulos aí são muitas vezes chamados de o livro dos sinais, pois nele Jesus revela a sua glória, e os capítulos restantes como o livro da glória. Mas nesse texto, claramente, aqui Jesus é glorificado, ele recebe a glória, e nós podemos ver que dentro de todas essas apresentações feitas pelo evangelista João, que vem mostrando Jesus como Logos, como aquele que é o eterno, onde todas as coisas foram feitas nele, ele escolhe, pela inspiração divina, ele escolhe esse sinal de bodas em Caná da Galileia, para mostrar inauguralmente que Jesus é muito mais do que um rabi, Jesus é muito mais do que um profeta, ou muito mais do que alguém que veio cumprir alguns ritos cerimoniais. Não, Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é a providência de Deus. Então, dentro de toda essa seção desses capítulos, nós podemos ver os 3 capítulos aqui nessa passagem, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nos mostrando como há uma substituição das velhas purificações pelo vinho no reino de Deus. Muito mais do que falar em casamento, esse texto está contrastando aquela religiosidade morta e vazia que o judaizante estava vivendo, e agora Jesus, o Filho de Deus, trazendo a correta interpretação da lei, trazendo a mensagem do reino de Deus para que o seu povo pudesse desfrutar da sua presença. Então o velho templo é substituído pelo próprio Cristo, o novo, o ressuscitado. Nós podemos ver esse novo nascimento, essa nova criação. A água do poço de Jacó já não tem tanto valor cerimonial, porque agora está aqui diante deles a água viva, que verdadeiramente traz toda a transformação e religação ao Pai. E esse texto de Caná da Galileia, ele é claramente a transformação da água em vinho. Não tem um contexto de ligação tão claro, mas o que podemos ver é essa natureza clara de que Jesus é apresentado como Filho de Deus, num contexto onde Natanael descrê. Pode vir alguma coisa boa ali de Jerusalém, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Pode sim, pode vir o Filho de Deus. E ele cita ainda o texto de Jacó: você verá os anjos subindo e descendo do céu, dando uma ideia clara de que Jesus é o Filho de Deus revelado. Então nós podemos ver, irmãos, dentro dessa passagem, que João, ele quer mostrar através desses sinais, ele insiste que o propósito, claro, é convencer. Ele parte da ideia de que os seus ouvintes, aqui no Evangelho de João, entendem do Antigo Testamento. Então ele quer trazer a ideia de que Jesus é a promessa do Messias do Antigo Testamento. Jesus é o Filho de Deus, ele não é mais uma versão, ele não é uma força, ele não é alguém que veio contribuir fazendo algo bom. Não, Jesus é o Filho de Deus. E por mais que existam muitos temas teológicos em João, a centralidade do Evangelho de João é fortalecer-nos a ideia de que Jesus é o Logos, que Jesus é o Filho de Deus. E todo o pano de fundo do Antigo Testamento vem refletir claramente isso. Se você olhar, alguns comentaristas fazem a ideia de que o casamento ser no sábado, dando uma ideia do culminar da ordem da criação, e o sábado como o ápice da presença de Deus, como o milagre sendo o ápice da presença e da revelação do grande sábado, que Jesus é o sábado. Jesus é a habitação de Deus.
Então eu quero nessa noite falar sobre o sinal inaugural de que Jesus é o Cristo. Em primeiro lugar, na superioridade do vínculo espiritual ao cultural. Se você observar, todo esse milagre está num contexto onde Jesus, sua mãe e seus discípulos são convidados a um casamento. Jesus está imediatamente ligado a um contexto corriqueiro da sua vida. Jesus, não é porque ele é o Filho de Deus, não é porque ele é a segunda pessoa da Trindade, porque ela é revelação, porque ele é um Messias, que ele não se envolve numa vida cotidiana. Pelo contrário, é nessa vida cotidiana que ele revelará a glória de Deus, porque Jesus é a glória de Deus. Então, dentro de toda essa celebração de um casamento, talvez você já conheça o contexto da passagem. O casamento judaico demorava aproximadamente 7 dias. Ele era, para a tristeza de alguns, de responsabilidade do noivo. É o noivo que tinha que bancar tudo isso. E se faltasse alguma coisa, naquela época já havia até uma possibilidade de uma medida jurídica. A família da noiva poderia processar o noivo se faltasse alguma coisa. Eu acho bom não falar muito sobre isso, porque pode dar ideia dos dias atuais. E é dentro desse contexto que falta o vinho. E dentro dessa medida cotidiana é apresentado então a ideia a Jesus de que o vinho acabou. É muito importante sabermos que dentro do nosso contexto de vida, muitas necessidades se mostrarão, se apresentarão a nós. Mas o que aprendemos aqui com Cristo, claramente, é que existe uma superioridade do chamado e do foco que Jesus tem em cumprir o desígnio do Pai e a vontade do Pai, mesmo diante de qualquer outra coisa. O grande problema, muitas vezes, é quando nós começamos a apresentar argumentos. Eu fiz isso porque eu tive que fazê-lo. Eu agi assim, mesmo sabendo que é errado, porque me apresentou a situação assim e eu não tive como outra alternativa. Como se nós pudéssemos fugir ao foco central da nossa vida, que é glorificar o Pai, assim como Cristo, que é viver integralmente para a sua glória, mas como se pudéssemos em algum momento nos desviar dessa questão. E o foco central na apresentação de Jesus dentro dessa questão é que ele não se desvia disso. Ele diz e responde claramente isso à sua mãe. É tão importante para nós entendermos na nossa vivência que nós, desde a Reforma Protestante, isso ficou ainda muito mais claro. Não existe uma dicotomização do sagrado e do profano. A nossa vida integralmente pertence a Deus. Nós não podemos supor a ideia de vivermos uma vida onde ela é expressa em amor, em cordialidade, aqui, quando nos reunimos, com sorrisos largos, com alegria, com belos cânticos, e na nossa casa, na nossa família, ou no nosso trabalho, ou no nosso dia a dia, um esquecimento da ideia de que Jesus é o nosso Deus. Isso é apenas um vão cerimonialismo. A ideia clara é que Jesus vivia a integridade de agradar ao Pai em todo e qualquer momento, e assim ele o faz. Então, claramente, diante dessa circunstância, nós podemos ver no versículo 4, que nos diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, dentro de todo esse contexto, Maria foi cuidada por Jesus. Se você observar, tanto no contexto de João quanto em Mateus, você vai ver que não só José, o seu pai, era carpinteiro, Jesus também o era. E nós podemos ver que a partir dos 12 anos de Jesus, a figura de José some. Então é tradição e é interpretação de que José tenha falecido e Maria era viúva, então ela era sustentada por Jesus. Portanto, toda a medida de Maria se voltar ao seu filho e falar de alguma necessidade ou de alguma providência, ela é clara e ela não é errada necessariamente, porque Maria talvez tinha todo esse costume de ser cuidada
por Cristo. Mas nós podemos ver que mesmo diante de toda essa dependência desse primogênito, nós podemos ver que Jesus dá uma resposta extremamente significativa. Ele está dizendo: Maria, o que eu tenho contigo? Ou de outra forma: Maria, quem é você e quem sou eu? Você consegue discernir isso, Maria? Ele dá um choque dentro desse entendimento. Mulher, o que eu e você temos em comum? Claramente a ideia do propósito da vinda de Cristo está claramente revelado, muito maior do que o vínculo e o elo que Jesus tinha com a própria Maria. E isso precisa ficar claro. Então, todo esse lugar, toda essa ideia, Jesus uma resposta em estabelecer uma certa distância para que ficasse claro para ela que Jesus é o Filho de Deus. O que fica claro aqui é que Maria, nesse texto, ela vem falar com o seu filho para uma providência. E a resposta de Jesus incita Maria a não vê-lo mais como seu filho, mas vê-lo como o Messias e o Filho de Deus. Não é chegada a minha hora? Jesus está se lembrando dos profetas no Antigo Testamento, quando fala é chegada a hora, é chegada a hora. O Evangelho de João é cheio dessa expressão. Aqui Jesus diz que não é chegada a hora, mas lá no capítulo 14, 15, 16, 17, ele fala: é chegada a minha hora. E a hora dele é a cruz. Então ele está fazendo um contraponto para que Maria pudesse entender que muito mais do que filho, ela deveria entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias. E essa era messiânica chegou. E por mais que Maria tivesse as melhores das intenções e voltasse para Jesus para que resolvesse o problema, ela deveria voltar-se a Ele, entendendo quem Ele o era. Irmãos, mais um parêntese para uma aplicação do entendimento. Jesus não é um recurso que nós temos nas mangas. Ele não é uma carta, ele não é algo que nós, no momento de dificuldade, falamos: pronto, agora eu vou me voltar para Ele. Não, Jesus é o Filho de Deus. Ele é a providência de Deus para salvar a sua igreja e o seu povo. E a nossa relação com Ele deve ser uma relação direta nesse entendimento. Então precisamos ver claramente que Maria quer que o casamento termine sem embaraços. E Jesus a lembra que muito mais do que um casamento sem embaraços, Ele veio cumprir a vontade do Pai em salvar a sua igreja. A era messiânica chegou, a hora adequada da manifestação da sua glória. Então é muito importante para nós entendermos esse aspecto. Nós aprendemos claramente diante de tudo isso alguns aspectos que ligam Jesus com a era messiânica no Antigo Testamento, Jesus com a sua glorificação na cruz e Jesus o noivo messiânico. Aqui é tão interessante mostrar que o noivo não conseguiu suprir a necessidade dos seus convidados, mas Jesus é aquele que cumpre. Assim como a lei, assim como o Antigo Testamento, assim como as cerimônias, assim como os profetas, não conseguiram cumprir cabalmente aquilo que era necessário e nem foram instituídos para isso. Aqui está sendo revelado o noivo, aquele que vem para cumprir com todos os seus deveres de núpcias. Isso precisa ficar claro. Ele compensa todas as deficiências. E por isso que Maria, no versículo 5, ela diz assim: façam tudo o que Ele mandar. Maria, ela é repreendida por não enxergar adequadamente, mas ao mesmo tempo agora, a resposta dela não é negativa. Maria, ao ver Jesus colocando a ótica adequada que ela deveria enxergar e entender, ela não se volta para si, ela não fica emburrada, ela volta-se para o servo e diz: façam tudo o que Ele ordenar. Ele é o Senhor, em outras palavras. Ela reconhece o senhorio de Cristo. Vejo claramente uma manifestação de fé, mostrando claramente que ela entendeu o que Jesus estava falando. Jesus não repudia sua mãe.
Jesus não repudia fazer boas obras e cuidar. Jesus prioriza aquilo que ele veio para fazer. E era o momento de Maria entender isso. Irmãos, não permita que nada sobreponha a vontade de Deus na missão dele para a sua igreja, para o seu povo. Esse é um exemplo claro que Jesus está mostrando aqui. Nenhum vínculo, nenhuma aparente necessidade extrema pode ser maior do que o nosso amor, do que o nosso vínculo, do que o nosso desejo de que o Pai seja glorificado. Isso precisa ficar claro. Diante de situações de súplica, de dor, de angústia, desejo, nós precisamos ter a base de que qualquer pedido, ele tem que estar interligado ao propósito do reino de Deus. Esse exemplo que Cristo dá é um exemplo também para nós como seus discípulos. Não há um outro caminho. Não há como nutrirmos no nosso coração alguns desejos, sonhos ou vantagens que precisamos da nossa vida e então nós nos utilizarmos de uma religiosidade ou de um cerimonialismo para que isso acontecesse, para que essas coisas venham acontecer. Como se pudéssemos então propor a Deus: Deus, eu vou deixar de fazer isso se o Senhor me der aquilo, ou vou fazer aquilo outro. Nós estamos aqui para o propósito dele. Deus, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Quando eu vejo muitas vezes pessoas se propondo a fazer um propósito para que Deus dê alguma coisa, esse propósito nunca é assim: Deus, eu quero fazer um propósito com o Senhor, eu quero ser uma bênção esse ano, eu quero ser usado pelo Senhor. Não, é sempre alguma coisa que eu desejo, que eu tenho vontade, que eu não dou conta mais de fazer, que então eu volto os meus recursos para que Deus resolva. Mas a nossa vontade deveria ser: Deus, o que o Senhor quer fazer de mim? O que o Senhor quer me usar? Como o Senhor deseja me usar? Esse deve ser o entendimento do senhorio de Deus e de Cristo nas nossas vidas. E não uma centralidade totalmente antropocêntrica, onde a minha vontade precisa prevalecer e então Deus, de conformidade à minha insistência, Ele vai nos dar alguma coisa. E não é assim que as coisas funcionam. Não foi assim que Deus manifestou o seu Filho para a sua glória. Queridos, uma fé sadia não é aquela que crê que a vontade de Deus será atendida naquilo que eu fizer, naquilo que eu pedir, mas crer que Deus proverá o que for melhor. Isso é interessante. Eu creio que Deus proverá o que for melhor. E o melhor não é o que eu quero, é sempre o que Ele quiser. Isso precisa ficar entendido. O melhor sempre é a vontade de Deus. Está vendo aí, conservos? Façam tudo o que Ele vos mandar. Tudo. Isso precisa ficar forte no nosso coração. O segundo sinal inaugural de que Jesus é o Cristo está no destaque do antigo sinal: a religiosidade morta, contrapondo a graça e a revelação do Messias. Se você observar, o versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Queridos, os 6 potes de água aqui, eles eram feitos de pedra, porque a pedra ela é mais impermeável do que os objetos de barro, então ela não absorve tanto as impurezas. E era muito comum naquele momento, numa celebração de um casamento, terem essas pedras para que as pessoas se purificassem, lavassem suas mãos ou lavassem os utensílios, as mãos dos convidados, para que eles pudessem ficar ali mais à vontade. Então é citado isso no texto, e João vê isso como um representativo claro da questão mais ampla de lavar cerimonial, como ocupava essa ideia no Antigo Testamento, como uma velha ordem, como um costume judaico. E é um contraponto interessante, porque enquanto numa cerimônia de purificação os judeus se lavavam com aquela água e a vida deles continuava da mesma forma, se você ler todos os evangelhos, você vai ver Jesus num embate ferrenho
com a religiosidade morta e vazia do sinédrio, dos hipócritas, dos fariseus. É constante o embate de Jesus contra isso. Então nós podemos ver nessa apresentação que João está mostrando Jesus como Filho de Deus, ele mostra esse contraponto entre a verdadeira religiosidade, que é o próprio Cristo, e um cerimonialismo vazio que já não tem mais utilidades. As cerimônias deveriam existir para um apontamento de purificação, mas está ali diante deles o purificador. Isso precisa ficar claro. Não há nenhum problema termos os nossos ritos e cerimônias religiosas, desde que esses não ganhem um fim em si mesmos, desde que esses não proporcionem em nós uma ideia de que cumprindo-os, está tudo bem, eu posso adorar a Astarote. Não foi assim no Antigo Testamento? O povo não se reunia, não cumpria com seus ritos. Deus levantou os profetas e ele falava com o povo: está errado. E ele falava: no que nós estamos errados? No que nós estamos enganando o Senhor? No que nós estamos roubando? Nós estamos prestando o nosso culto ao Senhor. Mas saíam de lá e iam para os altos montes prestar adoração a outros deuses, porque achavam ser possível a combinação de uma adoração a Yahvé e uma adoração a outro Deus. Yahvé é exclusivo. Ele é exclusivo porque ele é o único Deus. E o judaísmo tem toda essa dificuldade de aprender e de entender com tudo isso. Então Jesus estava ali para substituir, para mostrar algo melhor. E por isso no versículo 7 e 8 ele fala: enchei d'água agora. Talvez essas talhas já estavam cheias, eu não sei. Mas ele fala: vai lá e enche. Para que fique claro, ou seja, o termo no original dá uma ideia: vai lá e pega a água do poço. Para que não fique dúvida alguma que não está tendo aqui, não é uma mágica. Eu não estou misturando aqui um pouco de água com um restinho lá, não. Até mesmo porque aquelas talhas não eram utilizadas para vinho, ela era só água. E até isso Jesus fala: pega uma água lá e coloca aí e leva lá para o mestre-sala, para que eles possam entender e ver adequadamente o que está acontecendo. Os servos até aquele momento haviam tirado a água para encher os recipientes usados nessas lavagens cerimoniais. Agora eles devem tirar a água para a festa que simboliza o banquete messiânico. Até então aquelas cerimônias tinham um apontamento. Ela tinha um apontamento de purificação que era apenas um fim quase que materializado ali. E quando Jesus manda que encha de água e a água se transforma em vinho, simbolizando claramente que aquele sinal que não tinha poder nenhum em si mesmo e nenhum na cerimônia, agora em Jesus ele é miraculoso. Agora em Jesus ele ganha a proporção de apontar que quem está ali é o vinho novo. Aquele que não permite mais que a religiosidade seja morta e vazia nas suas próprias cerimônias, mas é aquele que é o novo templo, é a água da vida, é o pão da vida, é aquele que traz a nova vida e que nos religa ao Pai. O tempo para a purificação cerimonial está completamente cumprido. Foi importante como um apontamento. Mas agora, diante deles, há uma nova ordem, há um vinho, há algo novo, algo distinto. E agora não poderiam mais ficar ligados a essa cerimônia. A cerimônia não tem mais nenhum poder, porque está ali diante deles aquele que é a verdadeira purificação, aquele que é o vinho novo, aquele que vem trazer algo que é autêntico e que vem e que procede claramente do Pai. Aquilo que um dia apontou para a salvação, agora é substituído pela própria salvação. Não há mais sinais. O que estava por vir, veio e está diante deles. Ele é o que é. Portanto, no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, os milagres de Jesus nunca são simplesmente
manifestações em si mesmas. Há sempre um propósito, a manifestação do milagre dele. E é por isso, claramente, que há um destaque dessa revelação de Jesus como Messias. Por isso ele é superior a toda manifestação do Antigo Testamento, porque ele é o Filho de Deus. E aqui há o claro entendimento dos discípulos em verem e em crerem que Jesus é o Filho de Deus. Agora, seus olhos poderiam ver claramente, dentro desse sinal, que a revelação de Deus é Jesus. Muito mais do que qualquer milagre que alguém poderia ter visto. O maior milagre é ver Jesus, o Filho de Deus. Maior do que qualquer sinal, do que qualquer cura, é o privilégio de falar: eu conheço, eu vi, eu sou, eu pertenço ao Filho de Deus. E os discípulos têm o privilégio de ver esse sinal. Portanto, mudou, concluindo aqui, mudou a nossa relação com o cultural, com o familiar, com o religioso. Quando passamos por Cristo, como foi adiantado aqui na liturgia claramente no texto, os linhos finíssimos apontam a justiça dos santos. Quando há essa passagem onde Cristo nos chama e nós passamos por Ele, nós pertencemos a Ele, há evidências claras dessa transformação no aspecto cultural, no aspecto familiar e no aspecto religioso. Isso precisa ficar claro. Jesus manifestou esses pontos claramente. E nós, como seus discípulos, também não podemos ter um comportamento distinto. É claro que ainda continuamos a ofender a Deus. É claro que ainda, infelizmente, temos pecado contra o Senhor. Mas é necessário que aqueles que viram e creram, nós vimos a glória de Deus manifesta em Jesus. Nós cremos através da sua palavra. E se assim vimos, é extremamente necessário que seja marcada toda a nossa trajetória de vida, não por um ritualismo, por um cerimonialismo morto e vazio, onde supostamente ali nossos pecados são expurgados. Não, nossos pecados não são expurgados da nossa religiosidade e cumprimento cerimonial. Nossos pecados são expurgados na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Isso precisa ficar entendido. Toda a nossa adoração, toda a nossa vida, toda a nossa família precisa expressar claramente um culto agradável a Deus. Tudo estava errado, porque faltava o principal, que era Cristo. Com esse principal sinal, Jesus revelou a sua glória. A sua glória foi manifesta nesse momento claramente, mediante a cruz. Nós sabemos, na exposição do Evangelho de João, que o ápice da revelação da glória de Deus é a cruz, a morte e a ressurreição. Mas todos os sinais anteriores registrados, esse sinal inaugural também, já são um apontamento da glória de Jesus. João está mostrando que há algo ímpar, há algo sem igual acontecendo. Se você nunca tivesse lido o Evangelho de João, você, ao ler o capítulo 2, depois de toda a revelação de Jesus como verbo de Deus, aqui é mostrado algo distinto, há algo miraculoso, há algo sem igual acontecendo. Chegou o momento da história que Deus decidiu revelar a sua glória, e a sua glória é Jesus. Isso precisa ficar claro. E é importante, dentro de todo esse contraponto, a história que nos mostra que o texto nos diz que os seus discípulos viram e creram. Isso é uma distinção. Os servos, os conservos, os mestres-salas, o mestre-sala ali, também viu um milagre acontecendo. Eles também viram, olha, que estranho, o vinho melhor está sendo servido depois. Que estranho, porque geralmente se serve o melhor e as sobras vão ficando e depois vão servindo isso. Há uma inversão, talvez claramente mostrando a progressividade da revelação do Evangelho, que ela começa embrionária e alcança o seu ápice em Jesus. E claramente isso é uma analogia do que está acontecendo. Agora é o momento maior.
No começo foi revelado até coisas boas, mas agora revelou-se o que é bom. A glória de Deus manifesta em Jesus. E há dois resultados aqui claros. Os conservos, o mestre-sala também viu, ficou maravilhado, mas o texto não revela que eles creram. No versículo 11 diz: manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Irmãos, que evidência que você, como discípulo de Jesus, tem na sua vida? Que você crê em Jesus. Nós estamos vivendo tempos sombrios. Somos tentados a viver uma religiosidade morta, dúbia, vazia. E diante da revelação de Jesus é preciso ficar evidente. A crença em Jesus, ela não é algo pessoal que eu devo guardar para mim como se fosse apenas algo meu. A graça me alcança e ela inunda a minha vida, e isso precisa ficar evidente, que agora eu faço parte do reino de Deus, eu adentrei o reino de Deus, eu sou um filho chamado de Deus, e as pessoas e o mundo inteiro precisam saber, porque é desta forma que o Pai é glorificado. Não somos agentes infiltrados num reino secreto, não, nós somos declaradamente filhos de Deus. E quando nós vimos a sua palavra, quando Jesus nos foi revelado como Cristo, a nossa vida precisa ser uma evidência de que cremos. Se cremos, nós não somos simplesmente conservos que estão ali ajudando, que estão pegando as talhas. Nós não somos um mestre-sala que está ali para avaliar as circunstâncias. Não, nós somos seus discípulos. E como seus discípulos, Jesus nos foi revelado e nós cremos que Ele é o Cristo. E isso precisa ficar marcado na nossa vivência. A minha família precisa mostrar isso. Meu trabalho precisa mostrar isso. Minha igreja precisa mostrar. Eu preciso mostrar isso. Não podemos nos conformar com uma ideia de um cristianismo anônimo, de um cristianismo sem identidade, de um cristianismo secreto. Nós pertencemos a Jesus. E isso precisa ser declarado, isso precisa ser vivido e evidenciado. Nós cremos. Não há espaço para outra coisa. O cristianismo não é uma opção nas nossas vidas. Se Jesus nos é apresentado como Cristo, somos seus discípulos. E isso precisa ser uma marca, precisa ser uma evidência de que fazemos parte do seu reino. Somos seus súditos e vivemos para a sua glória. Como igreja, nós precisamos ser desafiados a viver assim, a entender assim. Não mais uma religiosidade cerimonial e vazia, mas a glória daquele que é o Filho de Deus manifesto. Então eu vou, eu adoro, eu sirvo, eu cumpro ritos, eu cumpro cerimônias, porque conheço Jesus, o Filho de Deus, onde tudo isso aponta e onde tudo isso glorifica o Pai. Como igreja, nós precisamos destacar isso. Nós, como igreja, somos muito atacados, desde que a igreja invadiu as mídias, invadiram também os falsos profetas, invadiram também homens com mensagens que deturpam o evangelho, que distorcem, e a igreja muitas vezes é vista totalmente antagônica àquilo que ela o é. E nós, como povo de Deus, precisamos destacar claramente que não é assim. Nós pertencemos a Cristo, e a glória dele deve reluzir em nós. Somos refletores. Nós não temos glória própria, nós não temos luz própria, mas a glória de Cristo deve refletir em nós. Nós existimos para isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, seja louvado e engrandecido, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor como seus discípulos. E podemos fazer, ó Deus, porque o Senhor mesmo nos revelou Jesus. E nós cremos que Ele é o Cristo. A sua palavra testifica isso, e o seu Espírito em nós assim também chancelou. Então, grande Deus, nós exaltamos e bendizemos o Senhor. E agradecemos pela revelação da sua santa palavra,
que nos admoesta ou que nos fortalece a entender todo o propósito da nossa vida, de como nós devemos centralizar tudo o que temos para a glória do Senhor em Jesus. Fortaleça meus irmãos e minhas irmãs aqui, Deus, e que durante toda essa semana, Deus, seja destacado o seu poder, seja destacada a sua palavra, e que tenhamos experiências maravilhosas de vislumbrarmos ainda mais a sua glória e o seu poder, destacando diante do mundo a quem nós pertencemos. No nome precioso de Jesus. Amém. Agora